Olá, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso tópico de direção defensiva. Primeiro, definição. O que é direção defensiva? Precisamos compreender bem esta definição. É uma questão que cai bastante nas provas do Detran, por isso precisamos compreender exatamente o que significa o termo direção defensiva. Trouxe aqui uma definição bem resumida. Dirigir de forma a evitar os acidentes ou minimizar as consequências. Então, a direção defensiva são técnicas, são maneiras de você conduzir o seu veículo de forma a evitar o acidente ou minimizar as consequências, se não conseguir evitar, mesmo frente às atitudes incorretas ou maneiras incorretas de agir dos outros condutores. Por isso que se usa um termo muito comum dentro da direção defensiva, que não basta você cuidar de você, você precisa cuidar também dos outros usuários das vias. E esta seria a melhor forma de direção defensiva. Dirigir de forma a evitar acidentes ou diminuir as consequências frente a atitudes incorretas de outros condutores. Se vocês conseguirem lembrar isto para a prova, vocês estão com a definição correta de direção defensiva. São um conjunto de técnicas e maneiras para dirigir de forma a evitar acidentes. Existem dois tipos de acidentes. Existe o acidente evitável e o acidente não evitável, também chamado de inevitável. Tá? O acidente evitável é aquele acidente que, se você fizer alguma coisa, aplicar alguma técnica diferente, você poderia evitar ele. Este chamamos então de acidente evitável, aquele acidente que poderia ter sido feito algo para evitá-lo. Já o acidente inevitável é aquele ao qual o condutor fez de tudo o que estava ao seu alcance e mesmo assim não foi possível evitá-lo. Então aí a definição dos dois tipos de acidentes. Muito simples, evitável, poderia ter sido evitado, e o inevitável, aquele que não tinha forma de evitá-lo. Causas dos acidentes. Olha novamente que números interessantíssimos e bastante cobrado nas provas também. 90% dos acidentes ocorrem por falhas humanas. Isto significa o quê? Que 90% dos acidentes, a culpa está no próprio condutor. É comum de você ouvir o condutor que sofreu um acidente colocar a responsabilidade do acidente ou no veículo ou nas vias. Ah, porque estragou o veículo, porque tinha não sei o que na via. Porém, estatisticamente, isso que está comprovado que 90% dos acidentes são falhas humanas. Não estão relacionados ao veículo nem à via. Apenas 5% dos acidentes são por falhas mecânicas, por problemas relacionados aos veículos. E, por fim, também 5% associado a problemas das vias. Um buraco na via, uma falta de sinalização, geram 5% dos acidentes. E 5% por problemas mecânicos. Mas a grande maioria estão exatamente no condutor. Inclusive aqui, existem pessoas que defendem que 100% dos acidentes são falhas humanas. Pois, se o seu veículo estourou um pneu, se houve um problema que o pneu estava careca, então a falha foi humana, foi você que deveria ter trocado o pneu. Ah não, André, mas o pneu estourou por um problema dele mesmo. Ele estava lá com uma falha na produção dele e por isso ele estourou. Mas então não houve uma falha humana lá na fábrica de alguém que errou, que chegou este pneu a estourar? Desta forma que muitos acreditam que 100% das causas de acidentes são falhas humanas. Porém aqui, como regra, né, como legislação, como definição de direção defensiva, 90% falha humana e 5% mecânica e 5% problemas das vias. As principais falhas humanas, então. Dentre aqueles 90% dos acidentes, nós temos 3 falhas humanas que ocorrem geralmente. A negligência, a imprudência e a imperícia. Provavelmente vocês já tenham ouvido nos telejornais
estas palavras. Acidente ocorreu por imprudência do condutor. Acidente ocorreu por negligência do condutor. Ou acidente ocorreu por imperícia do condutor. Mas o que é isto? O que é um condutor negligente? O que é um condutor imprudente? E o que seria um condutor imperito? Vamos ver isto? Primeiro, negligência é o descaso, é a displicência ou desleixo de quem conhece as regras, mas não dá a devida importância. Vejam bem, conhece as regras, mas não as cumpre. O negligente é aquele condutor que, digamos assim, desleixado, não está nem aí. O veículo está com o pneu careca? Não tem problema. Depois eu arrumo. Isto é um condutor negligente. Ele sabe do problema, mas ele não o corrige. Isto é negligência. Imprudência é a pessoa que se expõe a riscos desnecessariamente, sem medir as consequências. O imprudente é aquele condutor que ele vê que o sinal está no vermelho, mas mesmo assim ele passa no sinal vermelho. Isto é imprudência. Se ele não tivesse visto o sinal vermelho, ele poderia ser um negligente, desleixado, desatento. Agora, se ele vê que o sinal está vermelho e mesmo assim ele passa, ele está sendo um condutor imprudente. O condutor que excede no limite de velocidade, ele é imprudente. O condutor que dirige alcoolizado, ele é imprudente. O condutor que leva uma criança menor de 10 anos no banco da frente, sabendo dos riscos que ele está expondo a esta criança, ele é um condutor imprudente. Observem que a grande maioria dos nossos acidentes estão exatamente aqui, na imprudência. Aquele condutor que se expõe aos riscos sem medir as consequências. Por fim, a imperícia pode ser definida como falta de habilidade ou inexperiência. Aqui muitas pessoas me dizem em sala de aula lá, dando curso de primeira habilitação, André, então esse aqui vai ser o recém-habilitado. Não necessariamente. Existe muito condutor habilitado há anos que ele tem falta de habilidade ou inexperiência para dirigir em um determinado local. O André aqui, eu já dirijo há 20 anos, mas nunca dirigi em São Paulo, uma grande metrópole, com várias faixas de trânsito. Então eu tenho inexperiência para dirigir neste local. Então, imperícia não significa recém-habilitado. Perícia é falta de habilidade ou falta de experiência. Às vezes a pessoa tem falta de habilidade ou inexperiência para dirigir um determinado tipo de veículo. Vamos pegar o exemplo da pessoa que ela está habituado a dirigir um veículo câmbio automático. E aí ela vai dirigir um veículo de câmbio manual. Ela tem imperícia. Ela tem falta de habilidade para dirigir este tipo de veículo. E isto aumenta o risco de acidentes. Tanto a negligência, a imprudência, a imperícia são falhas todas que são significativamente importantes no aumento do número de acidentes. Então, prepare-se sempre, dirija com atenção, prepare-se, tenha habilidade para dirigir seu veículo e não seja imprudente. Fechamos aqui o nosso primeiro tópico, o tópico sobre a definição de direção defensiva. Ok? Até a nossa próxima aula.